Naquela manhã, a camareira Lívia achou que seria demitida por entrar na suíte presidencial sem autorização. Ela não imaginava o que o hóspede, um magnata do petróleo, estava prestes a fazer com ela. A mão de Lívia, 28 anos, tremeu levemente ao passar o cartão magnético no leitor da suíte 901. O som da fechadura eletrônica soou como um clique final. Ela respirou fundo. Seu uniforme impecável, branco e azul marinho, contrastava com cansaço nos seus olhos castanhos. Fora uma semana exaustiva. O hotel estava lotado com uma convenção de mineradores e o nível de exigência era desumano. Sua única preocupação era cumprir o ritual matinal, trocar as toalhas, repor os amenities de luxo e sair em silêncio. Ela empurrou o carrinho de metal para dentro do apartamento de 1.000 metros quadrados. O ar-condicionado era glacial. A primeira coisa que viu foi a vista deslumbrante para o mar, através do vidro panorâmico. A segunda coisa fez seu sangue gelar. Sentado na poltrona de couro branco, de costas para ela, estava o hóspede. O senhor Célio Montenegro, 62 anos. Ele deveria estar na reunião de negócios no salão convenções. Seu protocolo era claro: nunca interagir com os hóspedes no quarto. Desculpe, senhor. Ela sussurrou, congelando no lugar. Eu retorno mais tarde. Célio virou-se lentamente. Seu rosto era uma máscara de pedra, sem um traço de cordialidade. Os olhos percorreram Lívia do uniforme aos sapatos pretos, um exame rápido e desdenhoso. Entre. A voz era seca, cortante como uma faca. Ele levantou-se e apontou para o centro da sala. Você viu isso? No chão de mármore branco, ao lado da mesa de centro, havia uma mancha. Pequena, quase imperceptível. Uma gota de algo escuro. Lívia se aproximou, seus joelhos fracos. Era café. Um único respingo. Imediatamente, senhor. Limpo agora. Ela se agachou, pegando um pano especial do carrinho. Suas mãos trabalhavam rápido, apagando vestígio em segundos. O mármore ficou imaculado novamente. Ela sorriu, aliviada. Um erro banal, fácil de corrigir. Quando ergueu os olhos, porém, a expressão de Célio a fez encolher por dentro. Ele não parecia satisfeito. Parecia insultado. Como se aquela mancha fosse uma afronta pessoal, um ataque à sua existência. Isso é inaceitável, declarou Célio, cruzando os braços. Eu pago uma fortuna por esta suíte para não ter que conviver com desleixo. Lívia sentiu um nó na garganta. Senhor, peço 1000 desculpas. Foi um descuido da equipe do serviço de quarto que trouxe o café. Não se repetirá. Ela se levantou, mantendo a postura profissional. Célio deu um passo à frente. O espaço entre eles, vasto segundos antes, agora parecia claustrofóbico. A equipe? Você está aqui agora. A responsabilidade é sua. O tom era de acusação final. Lívia engoliu seco. Seus dedos se apertaram em volta do pano úmido. Ela pensou na sua filha, Clara, de 5 anos, esperando na escolinha municipal. Pensou no aluguel atrasado. Não podia perder este emprego. Tem razão, senhor. Assumo a responsabilidade. Foi minha falha não ter verificado antes. A submissão na sua voz pareceu acalmar um pouco a fúria silenciosa do magnata. Ele assentiu, uma vez. Bom, agora pode ir. E tenha mais cuidado. O alívio foi uma onda quente. Lívia fez uma pequena reverência e começou a empurrar o carrinho de volta para a porta de serviço. Seu coração ainda batia forte. Foi quando sua bolsa, pendurada na lateral do carrinho, enroscou no puxador de uma gaveta da consola. O tecido rasgou com um som seco, e algo caiu no chão com um tilintar metálico. Era a pulseira de miçangas coloridas que Clara havia feito para ela. Célio ouviu. O que foi isso? Ele se virou e seus olhos pousaram no objeto no chão. Não nas miçangas infantis, mas em uma pequena e reluzente colher de prata, de coffee service, que havia caído da bolsa aberta junto com a pulseira. Era um item do hotel. Lívia empalideceu. Ela havia usado a colher no café da manhã da equipe, distraída, guardado-a sem querer. Um erro estúpido, não um roubo. Mas a expressão de Célio se transformou.
Da frieza anterior surgiu um triunfo cruel, a descoberta da prova irrefutável. Ah! Ele disse, arrastando a sílaba. Então não é só desleixo. É desonestidade. Lívia sentiu o chão sumir. Não, senhor. Por favor, é um mal-entendido. Eu ia devolver, juro. Suas palavras saíam atropeladas, cheias de pânico. Célio ignorou-a, caminhou até a mesa, pegou o telefone interno e discou um número. Segurança. E mandei o gerente-geral para a suíte 901. Imediatamente. Ele desligou e fixou Lívia, que tremia como uma vara verde. Sua sorte acabou, moça. Os minutos seguintes foram um pesadelo em câmera lenta. O gerente-geral, o Sr. Rui, chegou ofegante, seguido por um guarda de segurança imponente. Célio, com voz calma e letal, narrou os fatos. A invasão do espaço, a mancha e, por fim, a tentativa de furto comprovada pela colher de prata. Lívia tentou se explicar, mas suas palavras eram abafadas pela autoridade do hóspede. O Sr. Rio olhou para ela com uma mistura de pena e desapontamento. O lucro do hotel dependia de clientes como Montenegro. Lívia, disse o gerente, com uma voz cansada. O protocolo é claro. Foi então que Célio proferiu a sentença, apontando o dedo para o rosto pálido da camareira. Suas palavras ecoaram na sala fria e luxuosa, cortando como uma lâmina. Em 10 minutos você está na rua. O sorriso de satisfação nos lábios dele era visível. Ele havia exercido seu poder, esmagado uma formiga. Lívia ficou paralisada, o mundo desmoronando. O guarda segurou gentilmente pelo braço. Vamos, dona Lívia. Ela foi conduzida para fora da suíte, pelo corredor de serviço. Os colegas abaixavam os olhos. A humilhação queimava seu rosto mais que qualquer sol. No escritório do RH, o processo de demissão por justa causa foi rápido e impiedoso. Assinou os papéis com mãos trêmulas. Em menos dos 10 minutos prometidos, ela estava no portão de serviço do hotel, com uma sacola plástica com seus pertences e um cheque de rescisão ínfimo. O mar azul ao fundo parecia zombar da sua ruína. Sentada no banco do ponto de ônibus, Lívia não chorou. O choque era grande demais para as lágrimas. Ela olhou para a pulseira de miçangas na sua mão. A revolta começou a fermentar, substituindo o desespero. Era injusto. Era cruel. Ela era uma trabalhadora honesta há 6 anos naquele hotel. Um erro, um único e estúpido erro, fora usado para anular uma vida de dedicação. E o pior, Célio Montenegro sabia. Ele viu o pânico nos seus olhos e se deleitou com ele. Foi então que ela lembrou. Durante o breve tempo na suíte, enquanto Célio falava ao telefone, seu olhar vagou pela mesa de trabalho dele. Viu algo que na hora não processou, mas que agora voltava com força total. Papéis com um logotipo familiar. E um laptop aberto, mostrando um gráfico com números que pareciam errados. Profundamente errados. Lívia não era especialista, mas trabalhava no hotel que hospedava a convenção. Ouvia conversas. Sabia os nomes das empresas. O ônibus chegou, mas ela não entrou. Ficou parada, o cérebro trabalhando freneticamente. O logotipo era da Petro Sudeste, uma das empresas de Célio. E os números no gráfico eram de produção de poços que, segundo um rumor que circulava entre os garçons, estavam superfaturados para investidores. Era só um fragmento, uma imagem borrada na memória. Mas era algo que cheirava a podre. Algo muito pior que uma colher de prata. Uma ideia começou a se formar, perigosa e ousada. Ela não tinha mais nada a perder. Lívia pegou seu celular simples. Abriu o álbum de fotos. Havia uma foto que Clara tirara semanas atrás, quando foi buscá-la no hotel depois do horário. Uma selfie desastrada no corredor de serviço. No fundo, desfocado, estava a porta aberta de uma sala de conferências. E na tela de um projetor, estava aquele mesmo logotipo. Ela aumentou o zoom. Os detalhes eram poucos, mas eram começo. A semente de uma vingança. Não com violência, mas com a verdade. E ela sabia exatamente a quem recorrer. Ela ligou para a única pessoa no hotel que ainda poderia confiar. Jonas, 52 anos, chefe da manutenção e seu amigo há anos.
A conversa foi curta e cifrada. Jonas, é a Lívia. Preciso de um favor. Daqueles grandes. Você lembra daquele vazamento que o senhor consertou na suíte 901, no duto de ar-condicionado acima da mesa de trabalho? Jonas hesitou, desconfiado. Lembro. Por quê? Lívia respirou fundo. Acho que tem um vazamento maior agora. Um vazamento de informações. E eu preciso que você me ajude a provar. Jonas ficou em silêncio do outro lado da linha por longos segundos. O peso daquela pergunta pairou no ar salgado da tarde. Ele era um homem cauteloso, pai de 3 filhos, com dívidas e prestações. Mas também tinha um profundo senso de justiça, forjado em 30 anos vendo funcionários serem descartados como lixo pelos hóspedes poderosos. Lívia, o que você está planejando? Sua voz era um sussurro grave e preocupado. Isso pode acabar muito mal para você. Pior do que já está. Já estou na rua, Jonas, Lívia retrucou, a voz trêmula mas firme. E foi humilhada por um homem que acha que pode tudo. Eu vi algo na mesa dele. Algo que cheira a crime. Se eu estiver certa, ele não vai se safar. Ela descreveu o logotipo e os gráficos que lembrava, as conversas de corredor sobre a Petro Sudeste. Do outro lado, Jonas soltou um assobio baixo. Essa convenção, o papo entre os garçons é que tá cheiro de maracutaia. Mas provar é outra história. Ele concordou em se encontrar com ela longe do hotel, num bar simples à beira-mar frequentado pelos funcionários após o expediente. Enquanto isso, Lívia foi para casa. Sua filha Clara, ao vê-la tão cedo, correu abraçando suas pernas. Mamãe, você ficou doente? O coração de Lívia se apertou. Só um pouco, meu amor. Ela não tinha coragem de contar. A indignação alimentava sua determinação. Ela não lutava só por ela, mas pelo futuro daquela criança. No bar O Pescador, o cheiro de fritura e cerveja barata dominava o ar. Jonas já estava numa mesa no fundo, com 2 garrafas de água gelada. Seu rosto marcado pelo tempo estava sério. Fale tudo, ele pediu, sem rodeios. Lívia contou cada detalhe, desde a mancha até a colher, a ameaça e a imagem persistente na sua memória. O duto de ar-condicionado acima da mesa dele. Ela prosseguiu, baixando a voz. Você tem acesso. Será que dá para colocar algo lá? Algo que ouça. Jonas quase cuspiu a água. Loucura! Isso é invasão. É crime. Além do mais, os sistemas de segurança do palácio são de última geração. Qualquer dispositivo não autorizado na rede é detectado em segundos. Lívia mordeu o lábio, frustrada. Então, uma luz acendeu nos olhos de Jonas. Mas, a manutenção predial tem seus privilégios. O acesso ao duto é um. E a fibra ótica da internet deles passa por um conduíte que divide a parede com o nosso depósito de produtos de limpeza, no 9º andar. Ele explicou, com termos técnicos simplificados, que o sinal da rede do hotel, incluindo a Wi-Fi exclusiva das suítes presidenciais, podia sofrer interferências. Uma interferência planejada podia forçar uma migração temporária do sinal para uma rede de backup menos segura. Não é sobre colocar o microfone, ele disse, os olhos brilhando com lampejo de rebeldia técnica. É sobre fazer o laptop dele escolher uma rede onde a gente possa escutar o tráfego. O plano era arriscadíssimo. Requeria timing cirúrgico, acesso à sala técnica do 9º andar e uma janela de minutos durante a qual Célio estivesse usando o computador. Precisamos de mais alguém, Jonas concluiu. Alguém que possa nos avisar exatamente quando ele estiver na suíte, trabalhando. Alguém de dentro. Lívia pensou rapidamente. A Mariana, da recepção. Uma jovem de 24 anos, inteligente e revoltada com as arbitrariedades da gerência. Ela também tinha suas razões para não amar o Sr. Montenegro. No dia seguinte, uma reunião discreta foi marcada. Mariana, ao ouvir o plano, ficou pálida, mas um sorriso de desafio logo apareceu. Ele chamou a minha supervisora de incapaz na frente de todos ontem. Por um capricho. Ela aceitou ser a sentinela.
Monitoraria os movimentos de Célio através do sistema interno de chamadas de serviço e das chaves eletrônicas. Seu sinal seria um simples emoticon de café enviado para um celular descartável que Jonas providenciaria. A tensão nos dias seguintes era palpável. Lívia, oficialmente desempregada, vivia uma ansiedade constante. Usou parte do dinheiro da rescisão para pagar uma semana adiantada na escolinha de Clara, dizendo que tinha plantões extras. Ela passava horas na biblioteca pública, pesquisando sobre a Petro-Sudeste em computadores públicos. Encontrou notícias de negócios, perfis de executivos. Célio Montenegro era uma figura conhecida, elogiada pela agressividade nos negócios. Nada de concreto. Enquanto isso, dentro do Palácio das Águas, Jonas colocou seu plano em ação. Durante uma inspeção de rotina no conduíte do 9º andar, ele instalou um pequeno dispositivo Raspberry Pi, programado para ser ativado remotamente. Ele parecia apenas mais um emaranhado de fios. Mariana, na recepção, mantinha uma vigilância constante. Célio seguia sua rotina implacável, reuniões pela manhã, almoços de negócios e sempre, 2 horas na suíte no final da tarde, supostamente trabalhando. A chance veio na quinta-feira. Às 17h23, o emoticon de café apareceu no celular descartável de Jonas, que estava com Lívia num carro estacionado a 2 quarteirões do hotel. É agora! Com dedos suados, Jonas ativou o sequestro de sinal através de um aplicativo no seu próprio telefone. A migração forçada de rede duraria, no máximo, 15 minutos antes de disparar um alerta de segurança de baixo nível. 15 minutos preciosos. Na suíte 901, Célio Montenegro, sentado à sua mesa, franziu a testa quando seu laptop mostrou a mensagem Rede Reconectada. Ele mal deu atenção. Clicou para reconectar a VPN corporativa e iniciou uma videoconferência. Do carro, Lívia e Jonas viam, em tempo real, os pacotes de dados criptografados trafegando. Mas a VPN não era o alvo. Era o áudio do microfone interno do laptop, que Jonas conseguirá infiltrar na rede aberta temporária. Eles ouviram a voz de Célio, cristalina e arrogante. Os relatórios da plataforma P42 estão prontos. Sim, os números são os ajustados. Os investidores compram a produção projetada. Ninguém vai ficar cavando poço seco no mar. Havia uma pausa. Ele ouvia alguém do outro lado. Claro que é risco. Mas o relatório da consultoria independente que atesta a viabilidade já está tratado. O geólogo responsável assina o que precisarmos. O incentivo é considerável. Lívia olhou para Jonas, seus olhos arregalados. Era pior do que imaginavam. Era fraude corporativa em larga escala. Manipulação de dados para atrair investimentos bilionários. Jonas começou a gravar o áudio no seu dispositivo. O coração batia tão forte que Lívia temia que fosse ouvido através do microfone. Eles capturaram mais 7 minutos de conversa técnica e cínica, nomes, valores, referências a um projeto Atlas. Então, o sinal caiu. O sistema de segurança do hotel havia normalizado a rede. Eles tinham algo explosivo. Mas era uma gravação obtida de forma ilegal, inadmissível em qualquer tribunal. Era uma arma envenenada. E agora, sussurrou Lívia, o choque dando lugar ao desespero. Não podemos levar isso à polícia assim. Jonas esfregou o rosto, exausto. Precisamos de uma prova limpa. Algo que confirme o que está nessa gravação. Algo que eles não possam negar. Foi quando Lívia lembrou do outro detalhe. A consultoria independente. O geólogo que assinaria tudo. Temos um nome, ela disse, a mente trabalhando rápido. Na conversa, ele disse o Dr. Silva corrobora. Precisamos encontrar esse Dr. Silva. A busca começou na mesma noite. Nas notícias sobre a Petro-Sudeste, um nome aparecia como autor de relatórios técnicos. Dr. Heitor Silva, geólogo renomado, professor aposentado de uma universidade federal. Ele tinha credibilidade a vender. E, aparentemente, estava vendendo. O dilema era profundo. Eles tinham uma gravação criminosa e uma suspeita. Denunciar anonimamente podia fazer a gravação vazar e gerar um escândalo. Mas Célio Montenegro tinha advogados caros para enterrar o caso e certamente descobriria a fonte.
Procurar o doutora Silva era arriscar um alerta direto ao magnata. Lívia sentiu o peso da decisão. Ela não era uma heroína. Era uma mãe desempregada. Mas a imagem da satisfação cruel no rosto de Célio ao demiti-la queimava por dentro. Foi Clara quem inadvertidamente deu a direção. Vendo a mãe angustiada em frente ao computador, a menina pegou um lápis e desenhou um homem grande sendo atingido por um raio. Esse é o homem mau, mamãe? O raio vai pegar ele. Lívia abraçou a filha, uma ideia se formando. O raio, a mídia, o estrondo. Eles não precisavam da polícia primeiro. Precisavam de um jornalista. Alguém que soubesse transformar aquela gravação ilegal em perguntas legítimas e investigar a partir dali. Encontrar um jornalista disposto a arriscar uma reportagem baseada em uma gravação clandestina não seria fácil. Mas Lívia lembrava de uma repórter de um portal de notícias de negócios que fizera uma matéria crítica sobre desastres ambientais da Petro-Sudeste anos atrás. Seu nome era Renata Castro. Ela tinha fama de ser teimosa e incorruptível. Era um tiro no escuro. A única chance. Jonas, com recursos técnicos, limpou o áudio, removendo qualquer ruído que pudesse identificar a localização ou seus próprios sons. Criou um arquivo digital anônimo. Lívia, por sua vez, redigiu um e-mail meticuloso. Contou, sem revelar sua identidade, que era uma funcionária do hotel testemunha de uma conversa comprometedora. Descreveu a cena, o tom, a arrogância. Incluiu trechos transcritos da conversa que eram autossuficientes, os números ajustados, o geólogo comprado, o projeto Atlas. Ela anexou o arquivo de áudio e enviou para a caixa pública da jornalista, usando uma conta de e-mail descartável criada em uma lan house. O assunto da mensagem era uma frase que esperava despertar a curiosidade profissional de Renata. ***, gravação expõe esquema bilionário de fraude na Petro-Sudeste. O geólogo doutora Silva é a chave. ***, clique no enviar foi como pular de um penhasco. Não havia volta. Agora, era esperar. E torcer para que o raio caísse no lugar certo. O silêncio que se seguiu ao envio do e-mail foi mais angustiante que a tensão da execução do plano. 3 dias se passaram sem resposta. Lívia vigiava obsessivamente o portal onde Renata Castro publicava, seu estômago embrulhando a cada nova manchete relevante. O medo de que o e-mail tivesse sido ignorado ou pior, encaminhado para a assessoria de imprensa da Petro-Sudeste, era uma sombra constante. Jonas, tentando manter a calma, focava no trabalho, mas seus olhos também vigiavam os movimentos no hotel. Dentro do Palácio das Águas, uma mudança sutil ocorreu. Célio Montenegro parecia mais irritado, suas exigências mais absurdas. Ele reclamou do ruído do ar-condicionado, do cheiro do mar, da brandura do gin tônico. Mariana, na recepção, informou que ele recebeu várias chamadas urgentes. Sua voz ecoava no saguão, dura e impaciente. Algo incomoda. Ela mensagem para Lívia. Ele parece, sob pressão. Era um sinal ambíguo. Podia ser a rotina dos negócios, ou o primeiro sinal de que a teia começava a tremer. No 4º dia, uma resposta chegou. Não para o e-mail descartável, mas em forma de matéria. Renata Castro publicou uma reportagem investigativa de bastidores, sem citar nomes ainda. O título era Inconsistências no projeto Atlas da Petro-Sudeste levantam dúvidas entre analistas do mercado ****. A matéria era técnica, falava de divergências em relatórios de reservas, citava fontes do setor preocupadas com otimismo excessivo. Era um disparo de advertência. Um teste de reação. A reação foi furiosa e imediata. No mesmo dia, a Petro-Sudeste emitiu uma nota oficial repudiando a reportagem, classificando-a como especulativa e irresponsável, e reforçando sua confiança nos relatórios do renomado geólogo Dr. Heitor Silva. A nota era assinada por Célio Montenegro, como presidente do conselho. Ele não só não recuou, como dobrou a aposta, trazendo o nome do geólogo para o centro do palco. A estratégia era clara: blindagem por autoridade. Para Lívia e Jonas, foi um baque. Parecia que haviam apenas fortalecido o inimigo. Mas Renata Castro era experiente. No final da tarde, uma nova mensagem apareceu na caixa de entrada descartável. Era curta e direta. ***, sua testemunha precisa de mais. Muito mais.
Um áudio de fonte obscura não basta. Preciso de documentos. Prova material. Algo que ligue Silva aos números fraudados. Encontre. Ou isso morre aqui. Asterisco asterisco, a jornalista estava interessada, mas não era ingênua. Ela jogava xadrez. O desafio era monumental. Como uma camareira demitida e um chefe de manutenção conseguiriam documentos confidenciais de uma empresa bilionária? A resposta, mais uma vez, veio do próprio palco do crime: o hotel. Jonas lembrou que, na convenção da semana anterior, a Petro-Sudeste usará uma sala de reuniões para um evento fechado. O lixo corporativo. Eles trituram os papéis sensíveis no local, com equipamento terceirizado, ele pensou alto. Mas o pessoal da limpeza? Eles esvaziam os cestos antes da trituração. Era um fio de esperança tênue. Lívia se lembrou de Eliane, 58 anos, supervisora da limpeza noturna, uma mulher silenciosa e observadora que conhecia todos os segredos descartados do hotel. Ela era leal à equipe, não à gerência. Contatá-la era um risco, mas necessário. Lívia foi até o hotel uma noite, esperando no ponto de ônibus onde Eliane embarcava após o turno. A abordagem foi direta. Preciso de ajuda, dona Eliane. É sobre o homem que me demitiu. Acho que ele está fazendo algo muito pior. Eliane a fitou com seus olhos cansados e profundos. Soube do que fizeram com você, filha. Foi uma injustiça. Ouvindo o resumo do esquema, ela não pareceu surpresa. Esses grandes daqui sempre acham que são deuses. Ela concordou em verificar os resíduos da sala usada pela Petro-Sudeste nas noites seguintes. Não prometo nada. Eles são cuidadosos. Mas descuidos acontecem. Era mais do que Lívia podia esperar. Enquanto isso, a pressão pública aumentava. A matéria de Renata gerou um pequeno tremor nas ações da Petro-Sudeste. Fóruns especializados começaram a dissecar os relatórios do Dr. Silva, encontrando estranhas similaridades com textos genéricos e dados que não batiam com pesquisas geológicas públicas. O próprio Dr. Silva concedeu uma entrevista rápida, defensiva, evasivo sobre metodologias específicas. Sua credibilidade começava a rachar sob o microscópio. Dentro da suíte 901, Célio Montenegro travou uma guerra particular. Ele demitiu seu assessor de imprensa por incompetência após a nota mal recebida. Suas videoconferências eram agora em tom ainda mais baixo, mas a paranoia era palpável. Ele passou a usar um tablet para mostrar gráficos, evitando deixar arquivos abertos no laptop por muito tempo. Suspeitava de um vazamento, mas não sabia a origem. Suspeitava de concorrentes, da imprensa, jamais dos funcionários invisíveis do hotel. A grande chance de Eliane veio 5 noites depois. A equipe da Petro-Sudeste teve uma reunião tensa e longa. Na pressa de encerrar, um estagiário, nervoso, descartou uma pilha de rascunhos em um cesto comum, fora do caminho da trituradora portátil. Entre folhas com cálculos rabiscados, Eliane encontrou uma página amassada de um relatório preliminar. Tinha o logotipo da consultoria do Dr. Silva, um carimbo confidencial e uma tabela com números. Ao lado, à mão, com a letra de Célio que Eliane reconheceu de ordens de serviço rabiscadas, estava escrito: asterisco asterisco ajustar P-meta do projeto Atlas. HS concorda. Asterisco asterisco. HS. Heitor Silva. Aquela anotação era ligação direta, a prova material que Renata pedia. Não era o relatório final, mas era a fumaça que indicava o fogo. Eliane, com mãos firmes, dobrou a folha e a guardou no bolso interno de seu uniforme. No dia seguinte, ela entregou a Lívia em um envelope de pão, em um mercado distante. Tome cuidado, criança. Isso aí cheira a problema grande. Lívia escaneou o documento com cuidado em uma loja de cópias. Enviou a imagem para o e-mail descartável, com uma nova mensagem. Asterisco asterisco HS concorda com os ajustes. A prova que liga a assinatura à fraude. A fonte é o lixo da reunião de ajuste no hotel. Asterisco asterisco desta vez, a resposta de Renata foi quase imediata. Asterisco asterisco preciso do original. Para análise grafotécnica e pericial. É a chave. Asterisco asterisco entregar o original significava esvaziar suas mãos de sua única arma tangível. Era um salto no escuro. Jonas argumentou por fazer uma cópia perfeita e entregar o original,
mantendo a cópia escondida. Se ela sumir com isso, ou se for comprada, nós estamos perdidos. Lívia concordou. Combinaram um encontro discreto em um café movimentado no centro da cidade. Lívia, de óculos escuros e chapéu, sentou-se numa mesa. Renata Castro chegou pontual, uma mulher de cerca de 40 anos, com um olhar analítico e rápido. Não houve formalidades. A sua história é fantástica, disse Renata, baixinho, após ver o documento original. E perigosíssima. Montenegro tem tentativas de homicídio por atropelamento na justiça trabalhista. Ele esmaga pessoas. Lívia manteve a firmeza. Ele tentou me esmagar. Por uma mancha de café. Renata estudou seu rosto por um momento, e um respeito surgiu em seus olhos. A reportagem vai sair. Contudo, o áudio, este documento, a análise dos relatórios. Mas quando sair, o furacão virá. Você está preparada para ser varrida por ele? Lívia pensou em Clara, em Jonas, em Eliane, em todos os rostos invisíveis do hotel. Sua vida já estava virada do avesso. Não tenho mais medo da rua, ela respondeu, sua voz surpreendentemente calma. Tenho medo de ele continuar lá em cima, achando que pode tudo. Renata sentiu, guardando o documento em uma capa plástica rígida. O furacão vai levar ele também. Eu prometo. Naquela troca de olhares, um pacto silencioso foi selado entre a jornalista poderosa e a camareira destituída. A volta para casa foi um turbilhão. A reportagem estava agora nas mãos de Renata e de sua equipe de investigação. O tempo de ação clandestina havia acabado. Agora era o tempo da espera vigilante. Lívia sabia que a publicação seria um ponto de não retorno. Sua humilhação privada no corredor de serviço estava prestes a se tornar o estupim de um escândalo público. O homem que gritou em 10 minutos "Você está na rua" estava prestes a descobrir que algumas ruas têm eco. E que o eco, às vezes, vira um rugido. A espera foi um suplício de fogo lento. Renata Castro e sua equipe mergulharam em um silêncio radioativo enquanto finalizavam a reportagem bomba. Lívia tentava manter uma rotina normal para Clara, mas as noites eram de insônia, ouvindo cada ruído na rua, imaginando carros pretos parando sua porta. Jonas, dentro do hotel, observava Célio Montenegro com a atenção de um naturalista observando uma fera ferida. O magnata estava claramente agitado, fazendo chamadas frenéticas, sua arrogante calma substituída por uma irritação contínua. Dentro da redação do portal, a tensão era igualmente alta. Renata confrontou seu editor-chefe, que temia um processo bilionário. Temos o áudio, temos o documento com a letra dele ligando Silva aos ajustes, temos a análise pericial mostrando que os dados do relatório são fisicamente impossíveis, argumentou ela, impassível. Se não publicarmos, somos cúmplices. A decisão final veio do próprio dono do veículo, um magnata da mídia com rixas antigas com Montenegro. Ele deu o aval. A história era grande demais para ignorar. A publicação aconteceu em uma manhã de segunda-feira, horário de pico de tráfego na internet. A manchete era um obus. ***, gravação e documento exclusivos expõe fraude bilionária da Petrosudeste. Presidente Célio Montenegro ordena ajustes em relatório técnico ****. A reportagem era um monumento ao jornalismo investigativo. Incluía trechos transcritos do áudio, a imagem do documento rabiscado com análise grafotécnica preliminar apontando para a letra de Montenegro, e uma longa entrevista com geólogos independentes desmontando os números do projeto Atlas. O efeito foi sísmico e instantâneo. Em menos de uma hora, a hashtag #PetroSudesteFraude era trending topic nacional. As ações da empresa despencaram na bolsa, entrando em circuit breaker. Jornalistas de todos os veículos ligavam insistentemente para a assessoria da PetroSudeste, que não atendia. O conselho de administração da empresa, em pânico, convocou uma reunião de emergência. Célio Montenegro, na suíte 901, viu seu mundo digital desabar. Seu telefone não parava de tocar. A tela do laptop era um mosaico de notícias com seu rosto. Ele tentou conter o incêndio. Emitiu uma nota furiosa, classificando tudo como montagem criminosa e ato de terrorismo financeiro, e anunciou que processaria o portal e os jornalistas por danos bilionários. Mas a estratégia da negação agressiva, que sempre funcionara, dessa vez falhou. A evidência era muito concreta.
O áudio, com sua voz inconfundível e cínica, rodava em todos os canais de notícia. A imagem do documento com sua anotação era reproduzida em todos os jornais. A credibilidade ruiu. No hotel, o caos se instalou. Repórteres e câmeras se aglomeravam na entrada principal, tentando conseguir um comentário do magnata. A gerência, em desespero, tentava proteger o hóspede, mas a situação fugia ao controle. Mariana, na recepção, via com uma satisfação contida o fluxo de mensagens de alerta do sistema de segurança. Jonas, em sua sala na manutenção, monitorava as câmeras. Viu Célio, pálido e com os cabelos desgrenhados, tentando sair pelos fundos, sendo barrado por uma horda de jornalistas. Foi uma cena de humilhação pública. A humilhação, porém, logo deu lugar ao perigo real. No final da tarde, a Polícia Federal e a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, anunciaram a abertura de investigações formais. Um mandado de busca e apreensão foi expedido para os escritórios da Petro-Sudeste no Rio de Janeiro. Outro, especificamente, para a suíte 901 do Hotel Palácio das Águas, onde Célio Montenegro estava e onde, presumia-se, poderiam haver mais documentos. A justiça, lenta, começava a se mover com uma velocidade impressionante. Lívia assistia a tudo de seu pequeno apartamento, a televisão sintonizada em um canal de notícias. Viu a imagem de Célio sendo cercado, sua máscara de poder substituída por um rictus de pânico e raiva. Uma emoção complexa invadiu. Não era alegria, era uma justiça fria e tranquila. O homem que a despedira com o dedo apontado agora estava encurralado pelo próprio dedo, materializado em provas. Clara, ao seu lado, apontou para a TV. É o homem mau. Mamãe? Ele tá com medo? Sim, minha amor. Ele tá com medo das consequências. A resposta saiu suave. O telefone de Lívia tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu, cautelosa. Do outro lado, a voz grave e controlada de Renata Castro. A PF vai querer sua declaração. Como testemunha que ouviu a conversa original. Sua identidade será protegida ao máximo, mas prepare-se. E, obrigada. Lívia desligou, o coração acelerado. O furacão a alcançaria. Mas ela não estava mais sozinha no olho dele. Na suíte, a busca da Polícia Federal foi meticulosa e humilhante. Célio foi revistado, seus dispositivos eletrônicos apreendidos, suas malas vasculhadas. Os agentes foram profissionais, mas a inversão de poder era completa. O magnata que comandava salas de reunião agora obedecia a ordens secas. Enquanto isso, em seu apartamento em São Paulo, o Dr. Heitor Silva recebia uma intimação da CVM. Sua fachada de respeitabilidade desmoronava em horas. A pressão para ele fazer um acordo de delação premiada seria enorme. Agora, a história ganhava vida própria, muito além do controle de Lívia, Jonas ou mesmo de Renata. Tornará-se um caso nacional, um símbolo da corrupção empresarial e da impunidade dos poderosos. Comentadores esmiuçavam cada detalhe. A mídia internacional repercutia. O caso Petro-Sudeste ou o escândalo do Projeto Atlas era a única pauta. E no centro de tudo, como a faísca inicial, estava a pequena e poderosa história da camareira que foi demitida por uma mancha de café. 2 dias após a publicação, a gerência do Hotel Palácio das Águas fez uma reunião de emergência. A imagem do estabelecimento estava manchada por ser o cenário do escândalo. O Sr. Rui, o gerente-geral que demitira Lívia, estava em apuros. A assessoria de imprensa do hotel recomendou uma ação de reparação de imagem. Uma decisão corporativa, fria e calculista, foi tomada. Eles entrariam em contato com Lívia. Não por justiça, mas por necessidade. A ligação para Lívia foi feita pelo próprio diretor de recursos humanos. A voz era oleosa, cheia de meias palavras. Dona Lívia, em vista dos acontecimentos recentes e de uma reavaliação interna dos procedimentos, o hotel gostaria de reverter sua demissão. Oferecemos a reintegração imediata, com todos os direitos, e uma compensação pelo transtorno sofrido. Era uma vitória? Soava como um acordo para silenciá-la, para comprar sua narrativa e transformá-la em uma funcionária grata novamente. Lívia ouviu em silêncio. Lembrou-se do olhar de desdém do Sr. Rui, da sensação de impotência no escritório do RH. Agora, eles vinham de cabeça baixa. Ela não respondeu na hora.
Disse que precisava pensar. Desligou e ligou para Jonas. Eles querem me colocar de volta, como se nada tivesse acontecido. Jonas riu, um som seco. Eles têm medo que você vá à TV contar tudo, do começo ao fim. Da mancha ao áudio. Eles querem você dentro, controlada. Ela então ligou para Renata e contou a proposta. A jornalista foi direta. Não aceite agora. Espere. Sua posição de força só aumenta. Você não é mais a camareira demitida. Você é a testemunha principal de um escândalo nacional. Use isso. Exija mais. Renata tinha razão. Aceitar a reintegração simples seria perder a alavanca. Lívia tinha algo mais valioso que seu emprego de volta. Ela tinha o poder da verdade e agora, uma plataforma. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha, Lívia escreveu uma lista. Não de demandas, mas de princípios. Ela não queria apenas seu emprego. Queria garantias para Eliane, para Mariana, para Jonas. Queria que o hotel revisse seus protocolos de tratamento a funcionários. Queria que a humilhação que sofreu não se repetisse com ninguém. Sua luta havia começado pessoal, mas se transformará em coletiva. A frase "em 10 minutos você está na rua" não era mais uma ameaça só contra ela. Era o símbolo de um abuso que precisava acabar. Ela enviou uma resposta formal por e-mail ao diretor de RH. Agradecia a proposta, mas dizia que, antes de discutir reintegração, gostaria de marcar uma reunião com a diretoria do hotel para discutir questões culturais e éticas no tratamento da equipe à luz dos recentes eventos. Era um movimento ousado. Colocava ela, a ex-funcionária, na posição de quem estabelece os termos. A bola estava novamente no campo deles. E o tempo, agora, corria a seu favor. O rugido do eco só aumentava. A resposta do hotel à mensagem de Lívia foi um silêncio constrangedor de 48 horas. Era um silêncio carregado, que falava mais alto que qualquer negativa. Eles estavam avaliando o risco. Enquanto isso, o caso judicial avançava com velocidade surpreendente. A pressão pública era tanta que a Justiça determinou a prisão preventiva de Célio Montenegro por risco de obstrução das investigações e destruição de provas. A cena da sua prisão na porta do hotel, algemado e com um casaco jogado sobre a cabeça, foi a capa de todos os jornais. A queda era espetacular. O doutor Heitor Silva, vendo seu parceiro atrás das grades e sua carreira em ruínas, não hesitou. Fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Em troca de uma pena reduzida, entregou tudo: e-mails, gravações internas, planilhas detalhadas dos ajustes fraudulentos e a confirmação de que a ordem partirá diretamente de Célio. A delação foi o prego final no caixão do magnata. A fraude era irrefutável, sistêmica e bilionária. Com Montenegro preso e Silva delatando, a atenção midiática começou a buscar a origem da história. O portal de Renata protegeu suas fontes, mas o papel do hotel como cenário do crime corporativo era evidente. A reportagem inicial mencionava uma funcionária do hotel que testemunhou uma conversa comprometedora. A especulação crescia. Foi quando uma grande emissora de TV entrou em contato com a assessoria do Palácio das Águas, querendo uma entrevista sobre o lado humano da história, focando no ambiente de trabalho. Assustada com a perspectiva de uma reportagem negativa explorando um hotel cúmplice de fraudadores, a direção da rede hoteleira, sediada em outro estado, interveio. O Sr. Rui, o gerente-geral, foi afastado para não comprometer a investigação interna. Um diretor regional voou para resolver a crise. E a primeira ação dele foi atender a demanda de Lívia. Eles marcaram a reunião. Não seria no escritório do RH. Foi no salão de reuniões executivas, com vista para o mar. De um lado da mesa, Lívia, acompanhada de Jonas, que pedirá licença não remunerada para apoiá-la, e de um advogado trabalhista indicado por Renata. Do outro, o diretor regional, o novo gerente interino e a chefe de recursos humanos. A diferença de poder, outrora abissal, estava agora nivelada. Lívia usava um vestido simples, mas sua postura era de uma rainha. O diretor começou com um discurso corporativo sobre valores e reputação. Lívia o interrompeu com educação, mas firmeza. Com todo respeito, senhor, vim aqui para falar de pessoas. Da senhora Eliane, da supervisão noturna, que arriscou seu emprego para ajudar. Da Mariana,
da recepção, que é tratada como incapaz. Do Jonas, aqui, cuja lealdade é inquestionável. E de mim. Fui humilhada e descartada por um cliente porque ele podia. Porque o hotel permitia. Ela contou a história completa, do início ao fim. Sem histeria, com uma clareza cortante que fez os executivos se remexerem nas cadeiras. A questão não é minha reintegração. É o que essa história diz sobre este lugar. Vocês treinam a gente para sermos invisíveis, mas nos punem quando vemos algo que não devíamos. Eu vi. E o que eu vi era um crime. A pergunta é: o hotel quer ser lembrado como cenário do crime ou como lugar onde a justiça começou? O advogado apresentou então uma lista de exigências. A reintegração de Lívia, sim, mas em um cargo de supervisora com um novo departamento, protocolos éticos e bem-estar da equipe. A promoção de Eliane a supervisora geral noturna. A transferência de Mariana para uma posição na gerência de eventos, conforme sua qualificação. E a contratação de Jonas como consultor de sistemas, para revisar a segurança digital e os acessos dos funcionários. Além de um treinamento obrigatório para todos os gestores sobre assédio moral e responsabilidade social. O diretor regional olhou para os papéis, depois para o rosto sério de Lívia. Ele sabia que a recusa significaria uma guerra jurídica e midiática que mancharia a marca para sempre. A aceitação, por outro lado, poderia transformar a crise em uma história de redenção corporativa. E a compensação financeira? Ele perguntou. O advogado citou um valor considerável, por danos morais e assédio. O diretor suspirou. Preciso consultar a matriz. A consulta durou menos de 1 hora. A matriz autorizou tudo. A história de a camareira que derrubou o magnata era poderosa demais para ser combatida. Era melhor tê-la do seu lado. Eles concordaram com todos os termos, incluindo a compensação. Mas Lívia fez um último pedido, não escrito. Quero uma reunião com o conselho da Petro Sudeste. Não como funcionária do hotel. Como a pessoa que começou isso. Quero ouvir deles o que vão fazer para reparar os danos aos pequenos investidores que perderam tudo. O diretor ficou pasmo. Isso está muito além da nossa alçada, dona Lívia. Está sim, ela respondeu. Mas o nome do hotel está ligado para sempre ao deles. E eu tenho o contato da repórter Renata Castro. Acho que ela adoraria saber que o hotel facilitou esse diálogo. Era um blefe magistral. O diretor, encurralado, prometeu usar sua influência para intermediar o contato. A reviravolta estava completa. A vítima não apenas se tornará vencedora, como agora ditava os termos da reparação em esferas impensáveis. A notícia da reintegração de Lívia em condições tão vantajosas correu como fogo pelo hotel. Entre os funcionários, era uma sensação de vitória coletiva. Um murmúrio de esperança substituiu o temor habitual. No dia em que ela retornou, para uma reunião de apresentação do seu novo cargo, foi recebida com café da manhã surpresa organizado por Eliane e a equipe da limpeza. Havia um bolo simples, com uma inscrição em glacê, Nossa Supervisora. Lívia chorou, pela primeira vez desde o início daquela saga. Enquanto isso, nas barras da cadeia, Célio Montenegro enfrentava uma realidade implacável. Seus advogados de elite ainda lutavam, mas a delação de Silva e a montanha de provas eram inescapáveis. Ele foi formalmente acusado de fraude contra o mercado de capitais, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Sua fortuna foi bloqueada, seus bens, apreendidos. O homem que gritara uma ameaça com a certeza do poder absoluto agora só ouvia o som pesado das portas de aço se fechando. A reunião com o conselho da Petro Sudeste, intermediada com relutância, aconteceu por videoconferência. Lívia, sentada na nova sala que ganhará no hotel, viu na tela os rostos austeros de homens poderosos, agora marcados pela crise. Ela não demonstrou medo. Senhores, eu limpei o chão que o senhor Montenegro sujou com café. Agora, quem vai limpar a sujeira que ele fez na vida das pessoas que confiaram na sua empresa? Sua fala foi curta, mas potentíssima. Ela não pedia desculpas. Explicava a dimensão humana do estrago. O presidente do conselho, um homem idoso de fala mansa, surpreendeu a todos. Dona Lívia, sua coragem trouxe à tona um câncer que nos corroía. Estamos constituindo um fundo de indenização para os pequenos investidores, com os primeiros recursos provenientes da venda dos bens de Montenegro. E, com sua permissão,
Gostaríamos que você integrasse, como representante da sociedade civil, o comitê de auditoria que vai supervisionar a reforma completa da governança da empresa. A reviravolta atingia seu ápice surreal. A camareira no comitê de auditoria de uma gigante do petróleo. Lívia aceitou, não por ambição, mas por senso de dever. Aquele convite era o reconhecimento máximo de que a verdade não tem hierarquia. Jonas, ao seu lado, sorriu, orgulhoso. Quem diria, hein? Do duto de ar-condicionado para a sala da diretoria. O círculo estava se fechando. A injustiça micro, no corredor do hotel, havia desencadeado a correção de uma injustiça macro, no mercado financeiro. A humilhação transformará-se em honra. O eco do grito de Montenegro não a levará para a rua. Conduzira-o, ele próprio, para a cela. E assim, a história que começou com uma ameaça de 10 minutos chegava ao seu clímax. O poder foi deslocado, não por uma revolução violenta, mas pela obstinação silenciosa de uma mulher comum, apoiada pela solidariedade de outros comuns e amplificada pela luz crua da verdade. A grande reviravolta não foi apenas contra Célio Montenegro. Foi contra um sistema inteiro que achava que pessoas como Lívia podiam ser descartadas sem consequências. E o mais importante, todos viram. A rua, afinal, tinha olhos. E memória. O amanhecer no apartamento de Lívia tinha agora um sabor diferente. Não era mais o cheiro da ansiedade, mas um silêncio carregado de propósito. Clara, vestindo seu uniforme escolar, observava a mãe preparar o café. "Mamãe, você ainda vai limpar quartos?" perguntou, com a simplicidade cortante das crianças. Lívia se ajoelhou, nivelando os olhos com os dela. "Não, meu amor. Agora meu trabalho é ajudar a garantir que ninguém seja maltratado no hotel. Como a mamãe foi." Clara sorriu, um sorriso que era melhor das recompensas. O primeiro dia oficial de Lívia como supervisora de protocolos éticos foi meticulosamente simbólico. Ela não usou o elevador social. Entrou pela portaria de serviço, como sempre fizera. Os funcionários a cumprimentavam com um misto de respeito e admiração. Eliane a abraçou, sem palavras. Mariana, já em sua nova mesa na gerência de eventos, acenou, os olhos brilhando. A humilhação do passado não fora apagada, mas estava sendo soberanamente ressignificada por aquele presente. Sua primeira ação foi convocar uma reunião com toda a equipe de camareiras e copeiros. No mesmo salão de eventos que antes servia apenas a hóspedes ricos, ela falou para dezenas de rostos familiares e cansados. "Ninguém neste hotel é descartável", ela começou, a voz firme ecoando no silêncio absoluto. "Se um hóspede vos humilhar, não é mais faz parte. É assédio. E vem falar comigo. Eu estou aqui para isso." Aplausos espontâneos surgiram, contidos no início, depois vigorosos. Era um novo pacto. Enquanto isso, as ondas do escândalo continuavam a se propagar. Célio Montenegro, em sua cela, via sua vida desmontada em processos intermináveis. Seus ex-aliados o evitavam como a praga. A justiça, lentamente mas com firmeza, começava a desembaraçar a rede de offshore e lavagem de dinheiro. A queda do magnata serviu de estudo de caso, um alerta mórbido para outros potentados de que nenhum império era prova de uma verdade contada por uma voz determinada. O comitê de auditoria da Petro-Sudeste era um mundo à parte. Lívia, sentando-se numa sala de reuniões de Jacarandá, cercada por executivos de ternos caros, não se intimidava. Sua contribuição não era técnica, mas humana. Ela lembrava a todos, constantemente, do outro lado dos gráficos, as famílias que perderam economias, os aposentados iludidos. Sua presença era um freio moral, um lembrete físico de que as decisões corporativas têm peso real. Ela havia se tornado a consciência viva da empresa. Jonas, agora consultor de sistemas, descobriu falhas de segurança gritantes que beneficiavam apenas a alta administração. Ele as corrigiu, democratizando o acesso à informação. Juntos, ele e Lívia implementaram um canal de denúncias anônimo e verdadeiramente seguro para os funcionários do hotel. A cultura do medo começava a se dissipar, substituída por um frágil mas crescente senso de dignidade. O Palácio das Águas estava, lentamente, deixando de ser um feudo para se tornar um local de trabalho. 6 meses depois, Renata Castro lançou um livro contando a história completa.
O título era *** a mancha, do café ao caos corporativo ***. A capa mostrava uma imagem poderosa, uma gota de café sobre um relatório financeiro. Lívia foi a convidada de honra do lançamento. Sentada no palco, ao lado da jornalista renomada, ela respondeu às perguntas da plateia. "O que você sente quando olha para trás?", perguntou alguém. Lívia pensou por um momento. "Sinto que a dignidade é um chão que a gente tem que limpar todo dia, para nós e para os outros." A história dela inspirou outras. Funcionários de grandes empresas, lendo o livro ou vendo entrevistas, começaram a se organizar, a denunciar más práticas com menos medo. Lívia tornou-se, sem querer, um símbolo. Ela doava parte da compensação financeira para uma ONG que assessorava trabalhadores domésticos e de hotelaria. A vitória não era para ser guardada, mas compartilhada. A justiça, ela entenderá, só se completa quando se multiplica. No hotel, uma nova placa discreta foi afixada na sala de treinamento. Aqui, toda voz importa. Foi ideia de Lívia. O diretor regional, agora seu aliado relutante mas respeitoso, aprovou. O hotel, que quase virou um símbolo negativo, agora se vendia como um case de governança ética interna. A ironia não era perdida por ninguém da equipe, mas eles preferiam o cinismo da mudança real ao silêncio da opressão antiga. Eles haviam conquistado um assento à mesa. Certa tarde, Lívia passou pelo corredor de serviço do 9º andar. Parou em frente à porta da suíte 901. Estava vazia, em reforma, aguardando novos hóspedes. Ela não sentiu ódio, nem triunfo. Sentiu um vazio solene. Aquele quarto foi o palco do seu inferno e do começo do inferno de Montenegro. O ciclo se fechará. Ela seguiu em frente, suas chaves de supervisora tilintando no bolso do novo blazer, um som de autoridade serena que ela nunca imaginou ter. A moral da história não era sobre vingança doce. Era sobre resistência paciente. Lívia não derrubou Montenegro sozinha. Foi a rede de solidariedade, Jonas, Eliane, Mariana, e a ferramenta da imprensa livre, Renata, que amplificaram seu ato de coragem solitário. A grande lição foi que, no mundo interconectado, o abuso de poder em escala micro pode ser o ponto frágil que desencadeia o colapso em escala macro. A humilhação é um risco que os poderosos não podem mais correr impunemente. No final do ano, numa cerimônia íntima no hotel, a equipe surpreendeu Lívia. Deram a ela uma moldura. Dentro, não havia uma foto. Havia, enquadrada, a pequena pulseira de miçangas coloridas que Clara fez e que caiu no chão naquele dia fatídico. Ao lado, uma réplica em miniatura da colher de prata do serviço de quarto, agora um símbolo de transformação, não de acusação. "Para nunca esquecer de onde veio e por quem luta", disse Jonas, emocionado. Lívia olhou para aqueles objetos, depois para os rostos ao seu redor, seus amigos, sua nova família. A jornada começara com um grito. ***, em 10 minutos você está na rua. ***. Aquele grito a lançou, de fato, para uma rua. Mas a rua não era um fim. Era um caminho. Um caminho que a levou de volta, sim, mas para um lugar completamente novo. Um lugar de respeito, de influência e, principalmente, de paz. A ameaça falhara porque subestimou o poder mais fundamental, o de uma pessoa comum que decide não aceitar mais o comum da injustiça. E assim, a história se encerra não com um estrondo, mas com um sussurro de mudança consolidada. Lívia, à beira-mar, segurando a mão de Clara, olhava o mesmo oceano que testemunhara sua queda e sua ascensão. As ondas que chegavam à praia eram as mesmas, mas a mulher que as observava não. Ela havia aprendido que até as maiores muralhas de poder têm rachaduras. Às vezes, basta uma gota de verdade, ou de café, no lugar certo, para que tudo desmorone. E do desmoronamento, pode-se construir algo mais sólido. Algo digno.